Apenas relembrando que daqui a pouco iniciaremos o nosso grupo de estudos às 8h20. Já falei aqui com o nosso palestrante de hoje pela manhã, já está entrando na sala. Bom dia, meu amigo Andrei. Fala, Paulo, tudo bem? Tudo bom e contigo? Tudo ótimo, graças a Deus, cara, tá tudo bem. Que maravilha. Podemos dar início? A hora que tu quiser, desculpa aí o atraso, que tu É sabe. isso. Antes de ti, né, essa eu tô na tua frente, eu sou o mais atrapalhado da nossa aula de mestrado,
nas questões tecnológicas, pode ter certeza, Paulo. A concorrência nossa é boa, viu? A concorrência é boa, mas eu acho que eu estou ganhando essa. Então vamos lá. Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dando início a mais um grupo de estudos do Escritório Pinheiro Advogados Associados, nesse dia 14 de outubro de 2021, agradecendo mais uma vez a presença de todos que até o momento estão na sala. Informo mais uma vez que os nossos grupos de estudos eles são gravados na plataforma Zoom, são transmitidos também ao vivo no canal do escritório do YouTube e, posteriormente, também ficam disponíveis na plataforma do YouTube para que, caso alguém queira, possa ver novamente, compartilhar, enfim, movimentar todo esse debate que nós fazemos quinzenalmente às quintas-feiras. E hoje é um dia muito feliz, muito especial para o nosso escritório, com um convite aceito por um amigo, uma pessoa nota 1000, uma pessoa especial acima de tudo, que é o mais importante, e além de ser um profissional extremamente qualificado, reconhecido em todo o Brasil. Nós vamos hoje ter a palestra, a apresentação, um bate-papo do nosso amigo Andrei Kampf, que falará sobre liberdade de imprensa e de expressão versus direito à liberdade. Falarei o pequeno currículo dele, porque se formos falar amanhã, ficaremos aqui até amanhã falando a extensão do currículo do nosso amigo. O Andrei é jornalista formado pela PUC do Rio Grande do Sul e advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha com esporte há 30 anos, tendo participado dos principais eventos esportivos do mundo. Na TV Globo, ele foi repórter e apresentador por 25 anos. Hoje é sócio na Gelson Ferrarese Sociedade de Advogados e criador do portal de direito desportivo Lei em Campo, o maior e mais conceituado portal do direito desportivo do Brasil. É pós-graduado em Direito Esportivo, mestrando em Direito pela PUC São Paulo e conselheiro do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Andrei, seja acolhido por nossa turma. É uma satisfação realmente muito grande tê-lo aqui, nos engrandece, nos envaidece. Muito obrigado por ceder o seu tempo aí, compartilhar os seus conhecimentos, que sabemos da sua agenda muito corrida, muito atarefada. Muito obrigado, amigo. A palavra é toda sua. É isso, Paulo. Eu que te agradeço o convite. Conversar contigo é sempre um prazer, né? Apesar dos nossos encontros virtuais todas as sextas-feiras lá no mestrado, eu tenho o privilégio de, pelo menos, te encontrar semanalmente. Pelo menos esse mês de novembro a gente vai ter um encontro presencial, que vai ser ainda mais bacana, vai ser ainda mais proveitoso, eu tenho certeza disso. Então, conversar contigo é um prazer, conversar com os teus amigos também, e principalmente conversar com todos aqueles que defendem a bandeira da liberdade, a bandeira da liberdade de expressão, e também entendem como necessário a liberdade de expressão dentro da comunicação. Então, é um assunto que me toca, em especial, eu confesso para vocês, e abri isso para o Paulo, e conversei com o Paulo, eu não sou um especialista da área, mas eu trago comigo, e isso foi o que me convenceu na conversa que tive com o Paulo, e o que ele me passou, é que eu posso trazer um pouco da experiência que eu tive ao longo de 2 décadas e meia, e eu ainda continuo, obviamente, exercendo jornalismo, é a minha profissão, é a minha função, é uma paixão que eu tenho e jamais vou abandoná-la, né? Isso faz parte da minha vida, do meu dia a dia, e então trazer essa experiência pode ser bacana para esse nosso bate-papo. A minha ideia é conversar com vocês para a gente tentar refletir e avançar em algumas questões que para mim são inalienáveis, que precisam ser defendidas não só por mim, por Paulo, mas a gente precisa também reforçar a todos aqueles que têm algum tipo de restrição ou combatem de alguma forma esse tipo de liberdade, a gente a apresentar horizontes, apresentar reflexões necessárias para que eles também abracem essa bandeira que é importante não só para a nossa liberdade individual, como também para a nossa estabilidade democrática.
Então, eu queria, só nesses primeiros minutos, apresentar uma ideia do que eu vejo como liberdade, do porquê essa liberdade de expressão precisa ser protegida por todos nós e abraçada por todos nós. Esse tipo de encontro que vocês estão proporcionando, ele é fundamental para a gente refletir sobre isso e tentar divulgar ainda mais a importância desse direito. Para a gente depois avançar no bate-papo mesmo, para a gente conversar um pouco sobre as minhas experiências, vocês passarem algumas reflexões que vocês têm, para a gente tentar construir aí um raciocínio juntos com relação a esses momentos que a gente está vivendo. Eu acho que a gente pode pontuar mais na frente, talvez nem seja objeto aqui da minha primeira explanação, mas um pouco mais para frente, essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? Principalmente na forma de se entregar e de se consumir conteúdo. Está muito mais difícil para o poder público, para o poder estatal e para o próprio direito controlar a liberdade de expressão, se é que ela tem que ser controlada. Esse é um debate, né? Será que a fake news tem que ser combatida, sendo proibida? A gente não estaria cerceando o direito à liberdade? Será que ela não tem que ser combatida através de meios que denunciem aquela fake news, usando pesquisa, usando conhecimento, usando tecnologia para dizer, olha, isso é notícia falsa, e pronto, né? Imediatamente é uma notícia falsa, vem uma retratação dos próprios portais de comunicação, das próprias empresas que entregam um conteúdo, já com um mecanismo, com uma plataforma, com uma empresa especializada que vai dar dados e informações que vão trazer a veracidade dos fatos. E a pessoa, depois de ler a notícia falsa, ela tem imediatamente os fatos ali para depois construir o raciocínio dela. Ou será que o Estado teria um poder de exercer uma coerção e impedir esse tipo de notícia? Será que a gente não estaria atacando também a liberdade de expressão? Essa é uma grande discussão que a gente está tendo nos dias atuais, né? Com essa revolução na forma de se entregar e se consumir conteúdo. Eu até estou avançando nisso, desculpa, Paulo, eu queria dar um preâmbulo, mas esse assunto sobre fake news e novas tecnologias, ele é tão bacana. Eu estou lendo um livro que, para quem se interessar, pode ser bacana, Liberdade de Expressão e as Novas Mídias. Fala exatamente sobre isso, né? Sobre esse desafio que a gente está tendo nos dias de hoje, em especial o direito, porque o direito não está preparado para isso, né? Como que o direito pode combater hoje, cercear hoje uma notícia que vem da China para o Brasil? Como o direito brasileiro, né, vai ter efetividade numa punição para um cidadão vietnamita, para um cidadão uzbeque? A notícia dele, a informação dele está chegando no Brasil, né? A gente precisa entender que hoje a informação com as redes sociais, a rede social, ela é transnacional. A gente fala muito do transnacionalismo, né? Do direito desportivo, né, Paulo? Que ele é um direito transnacional, que ele supera os limites geográficos. A mesma coisa acontece com a rede social, com a internet. Ela não é de um país, ela é do mundo, ela está por aí. Como que o Estado vai conseguir controlar isso? Isso é uma reflexão que a gente precisa passar. Mas vamos lá, vamos voltar, esquecer redes sociais rapidinho, Paulo. Começa a falar aqui, me perco, tu vai me controlando aí, por favor, e me direcionando. Quando a gente vai falando do que a gente gosta, vão aparecendo assuntos, a gente vai divagando demais e perde o nosso foco. Liberdade de expressão. Antes da gente falar do sigilo à fonte, que é uma outra garantia constitucional lá do artigo 5º, eu queria falar sobre a necessidade da gente proteger a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, ela está protegida lá no artigo 5º da nossa Constituição, em vários artigos, em vários incisos, perdão, e ela tem fundamentalmente dois aspectos, dois pilares que a gente precisa entender. O primeiro aspecto diz respeito a nós, indivíduos, e a nossa liberdade, né? Essa liberdade do cidadão. Mas ela tem um outro aspecto, né, que é tão importante, pelo menos tão importante quanto a nossa liberdade individual, que é a proteção democrática. A liberdade de expressão, ela também é um pilar da democracia, né? Então, a liberdade de expressão, ela se relaciona com o indivíduo, ela tem esse valor em si,
mas ela também se relaciona com o Estado. Ela também se relaciona com a liberdade de todos nós, com a defesa da democracia. Agora, ela um direito que tem uma proteção especial, não tenho dúvida. Ele se sobrepõe a vários dos direitos que a gente tem protegidos, inclusive pela nossa Constituição. Ela tem um sentido amplo muito importante que precisa ser protegido. Agora, ela jamais pode ser confundida como uma liberdade absoluta. Eu acho importante a gente trabalhar isso, a gente entender isso, que jamais a liberdade de expressão ela é soberana, né? É um direito absoluto. Em nome da liberdade de expressão, por exemplo, a gente pode atacar direitos humanos? Não, eu acredito que não. Em nome da liberdade de expressão, a gente pode destruir a democracia? Também acho que aí precisa se colocar um freio para a liberdade de expressão. Em nome da liberdade de expressão, a gente pode caluniar alguém? Também não. E isso, inclusive, está estabelecido no nosso ordenamento jurídico. Então, o próprio ordenamento jurídico coloca freios à liberdade de expressão. Por isso que eu sou um sério crítico à questão que se coloca de uma regulamentação estatal em cima da liberdade de imprensa. Se criar um código para a imprensa. Isso seria muito perigoso. Eu tive discussão com várias das pessoas que defendem esse modelo, algumas pessoas que eu gosto demais, advogados, com quem eu convivo no Lencampo e que são das figuras que eu mais respeito, inclusive alguns constitucionalistas, que entendem ser um caminho, uma regulação dos meios de comunicação, porque eu fico me questionando o seguinte: nos tempos que a gente vive hoje, em que a democracia, obviamente, foi agredida, no meu ponto de vista, se a gente tivesse um poder, um órgão regulado um órgão do Estado que regulasse a atividade de imprensa por força legal, como que ficaria a imprensa nos dias de hoje? Essa regulação, até por ter um controle sobre o que é verdade, sobre o que é mentira, sobre a necessária apuração que a imprensa precisa ter dos fatos, precisa ser feita de maneira interna, de maneira autônoma. É o movimento da comunicação que precisa se organizar e se autorregular, sob todos os freios legais. E eu já falei aqui, ataque a direitos humanos não pode ser sim limitada à liberdade de expressão, a destruição da democracia pode sim ser limitada à liberdade de expressão, calúnia ou qualquer outro de crime praticado através da comunicação pode ser punido. Isso não precisa mudar, isso já existe. Então a gente precisa encontrar um caminho para ter uma imprensa cada vez mais forte, mais séria e responsável, mas que tenha uma autorregulação. O ombudsman da Folha é um bom exemplo. É a crítica dentro da própria empresa. É um olhar interno e crítico para o que a gente faz. É alguém dentro de casa observando as coisas que estão erradas, para depois a gente conversar. Olha, dentro da minha casa, filho, tal coisa, vamos ter uma reunião nós quatro aqui para apontar, eu, minha mulher, meus 2 filhos, vamos apontar aqui as coisas que eu acho que não estão andando bem. Todo mundo se manifesta, depois a gente reflete e a gente avança para melhorar dentro de casa. E a imprensa tem que avançar dentro dessa reflexão. Eu acho o ombudsman da Folha um case fantástico para a gente evoluir nesse controle, nessa vigilância permanente que a imprensa precisa ter. Agora, se criar um órgão estatal ou uma regulamentação com a supervisão, o olhar do Estado para limitar essa liberdade de expressão, seja um freio a essa liberdade de expressão, para mim é algo muito perigoso, muito. A democracia pode ser fragilizada, como o próprio STF tem sido questionado agora. Algumas decisões do STF sequer foram cumpridas. E o STF precisou ir para o diálogo com o Poder Executivo para não ter uma ruptura institucional muito séria, muito grave. Então, se a gente colocasse um freio estatal a essa liberdade de imprensa,
né, que é o que se discute, eu acho que dependendo do poder executivo, do comando executivo, a nossa própria democracia corre risco. A gente sabe que um dos pilares da democracia, em qualquer regime que a gente tenha como modelo em outro país, qualquer outro sistema, qualquer outro país, qualquer outro modelo ocidental que a gente olhe e admire, ou a gente veja como algo que caminha porque a gente entenda como mais certo, não existe, obviamente, país perfeito, todos eles têm como pilar uma imprensa livre e a liberdade de expressão muito protegida. Então, eu tenho essas restrições com relação a isso. Eu acho que depois a gente poderia avançar em questões do esporte também, como a liberdade de expressão tem sido manifestada no esporte, alguns freios que têm sido colocados e como o movimento de atletas espontâneo em defesa da liberdade fez com que os regulamentos do esporte tivessem que mudar e as entidades que organizam os esportes, que são a ponta de cima, né, as controladoras da cadeia esportiva, da cadeia associativa do esporte, tiveram que negociar, flexibilizar algumas regras internas e também falar, eu acho, sobre a fake news, acho que seriam assuntos assim que eu poderia continuar falando para trazer esse debate, mas só se tiver do interesse de vocês, se for alguma questão que vocês acharem oportuna a gente debater. Eu acho que para essas considerações iniciais, até já falei demais, Paulo, pensei em falar em 5 minutos, falei muito mais. Eu acho que é isso, né? É garantir e proteger a liberdade de expressão, porque ela traz um valor em si, que é a proteção do indivíduo, a necessária liberdade do indivíduo, que lá os mais antigos, os primeiros pensadores sempre enfatizaram como necessária, como importante, e depois traz um valor coletivo, uma proteção coletiva, que é a proteção da democracia. E aí a gente avança para falar também sobre sigilo de fonte, que é uma proteção do artigo 5º, 14 da nossa Constituição, que também garante uma maior liberdade ao jornalista exercer seu papel indispensável para essa proteção democrática. Paulo, desculpa, falei demais. Muito obrigado aí pelo espaço. Não, Andrei, que isso. Eu vejo que esse preâmbulo que você fez, ele é muito interessante para que possa situar a todos que estão na sala, para demonstrar a grandeza que é o debate, a grandeza que são os temas que estão sendo tratados e a propriedade de conhecimento que você tem deles também, não só da parte teórica, mas também da prática, por ser um profissional que, além de advogado, vive a imprensa há vários anos, conhece realmente tais situações. Então, eu vejo, quando você traz esse ponto inicial de uma possibilidade que nós temos que combater de forma veemente qualquer tipo de freio estatal a essa liberdade, essa livre liberdade de expressão, não só dos cidadãos, como também da imprensa, dentro de qualquer regime democrático, eu vejo que todos nós aqui temos que ter isso muito claro, porque esse é um debate candente. Essa é uma situação que realmente interfere diretamente a nossa sociedade. E eu vejo que essa manifestação sua inicial ela é interessantíssima e nós gostaríamos muito de continuar te ouvindo aí sobre a questão da fake news, essa manifestação dentro do esporte e tudo mais, e depois também nós podemos e iremos abrir a palavra para os demais companheiros que compõem o grupo também possam manifestar, tirar alguma dúvida e tudo mais. Fique à vontade, amigo. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre a liberdade de expressão no esporte, né, que é objeto que tem sido muito discutido lá nos meus encontros com o Paulo na sexta-feira, é algo que me toca particularmente, a minha dissertação do mestrado vai dizer respeito a isso, ao déficit democrático que a gente tem na cadeia associativa do esporte e como isso tem limitado esse direito que é protegido não só pela Constituição Federal do Brasil, mas como a gente fala de esporte, esporte é transnacional. O que é transnacional para quem não é do mundo do esporte? A gente faz uma definição bem rápida, é aquilo que ultrapassa os limites geográficos.
né? É algo que acontece no mundo inteiro e precisa de uma regulamentação que funcione no Brasil, no Uzbequistão, na Tailândia, na Itália e nos Estados Unidos, né? Então, esse movimento transnacional do esporte, ele tem do esporte, tanto o esporte olímpico, que tem o Comitê Olímpico lá no topo da pirâmide da cadeia associativa, quanto no movimento do futebol, que tem a FIFA no topo da pirâmide associativa, ele tem um desafio de tentar manter, para mim, uma utopia, uma neutralidade do esporte. O esporte é campo só do jogo, ele não é um campo político. Se a gente for filosofar aqui, a gente sabe que isso não existe. Isso é uma fantasia, uma utopia. A política faz parte de todas as nossas relações. Um encontro, um debate é uma participação política de todos nós. A manifestação não pode confundir política partidária com a nossa atuação política do dia a dia, o nosso viver político do dia a dia. Mas o esporte busca uma neutralidade, que também é necessária, né? Mas ele precisa entender que a política faz parte do dia a dia e que os atletas são seres políticos. Agora, buscar uma neutralidade é do jogo e a gente precisa entender, porque o objeto principal do encontro esportivo é a competição. Tá? E mesmo que tenha elementos políticos, e quando a gente fala de um clube de futebol que traz uma história de vitória, vamos trazer o exemplo do rugby, da seleção de rugby da África do Sul, quando conquistou o Mundial de Rugby em 95, com o Mandela como presidente, tudo aquilo que representou um time de rugby que tinha um negro, um pós-apartheid que tinha sido superado, um regime de segregação dos mais cruéis da história da humanidade, 5 anos antes. E claro que o esporte foi usado como um instrumento político de proteção de direitos humanos. Tá? Então, a gente vê que o esporte se relaciona com o jogo, boicotes a Olimpíadas. Então, mas mesmo assim, o esporte foi criando regulamentos internos para evitar essa manifestação política e que cerceavam também a liberdade de expressão e atacavam direitos humanos. Por exemplo, atletas foram punidos por se manifestarem contra o preconceito. Historicamente, atletas foram punidos, tanto pelo movimento do futebol como pelo movimento olímpico internacional, perdendo medalhas, sendo proibidos de competir, sendo proibidos de participar de alguns jogos. Qualquer manifestação em defesa da igualdade, contra o preconceito racial, por exemplo, iam sendo muito punidos dentro de um regulamento interno do esporte. Estava lá, um artigo da Confederação Alemã de Futebol: qualquer manifestação política deve ser punida. O ato, não sei o que, ele pode levar a uma punição de 3 jogos a 20 jogos de suspensão. Estou chutando para vocês, tá? Estou só dizendo o que acontecia. E acontece, né? Dentro do Comitê Olímpico também, qualquer manifestação política tem que ser punida. Daí está aí. Usando esse regulamento, tanto o movimento olímpico quanto o futebol vinham punindo atletas. Agora, eles esqueciam de todas as cartas universais de proteção de direitos humanos. Eles esqueciam, por exemplo, o Comitê Olímpico, da própria Carta Olímpica, que é uma espécie de constituição do esporte, que diz lá no princípio 2 e no princípio 4 que o esporte combate qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito, com relação a cor, raça, sexo. Eles botaram sexo há pouco tempo, depois dos Jogos da Olimpíada de Sochi 2014, mas cor, religião, etnia, está lá, princípio olímpico. No momento que o esporte condena qualquer tipo de preconceito, como que ele vai punir um atleta que levanta a mão justamente para dizer a mesma coisa? Para proteger a igualdade e combater o racismo. Mas ele vinha punindo, assim como o futebol vinha punindo. Aí veio, ano passado, a morte do George Floyd, um negro norte-americano, por um policial branco. Isso desencadeou uma série de protestos nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro.
E o movimento esportivo acabou abraçando essa necessária proteção a direitos humanos e o necessário combate ao preconceito. E vários atletas começaram a se posicionar. E essa manifestação acabou reverberando e sendo não só apenas do Paulo, não só do Andrei, não só da Márcia, não só da Isabela, não só da Lara, passou a ser de muito mais gente. E aí o futebol começou a olhar, vem cá, como é que eu vou punir o Paulo, vou punir a Isabela, vou punir a Lara, vou punir a Daíne, como? Não, aí o que a FIFA fez de maneira inteligente? Mandou uma orientação para todas as federações dizendo o seguinte: olha, pessoal, vamos lembrar do nosso estatuto que protege direitos humanos. Lembrem disso, lembrem que o esporte precisa proteger direitos humanos. A FIFA recomenda não punir atletas que se manifestem em defesa da igualdade e contra o preconceito. O que aconteceu? Atletas que chegaram a ser denunciados, Paulo, na Alemanha, por terem tirado a camisa e terem se manifestado pela liberdade, contra o preconceito, por causa da morte de George Floyd, acabaram absolvidos. E eles provavelmente, se não tivesse essa pressão coletiva desse movimento global, que foi abraçado também por coletivos internacionais, pela opinião pública e por patrocinadores, eles seriam punidos. Seriam punidos. Então a FIFA mandou uma regulamentação e parou de se punir a liberdade de expressão quando ela protege direitos que são abraçados por cartas internacionais, como a Carta Universal de Proteção de Direitos Humanos, e pelo próprio regulamento interno, pela própria Carta Olímpica, que é, repito, a Constituição do Esporte. Então a FIFA fez isso e o movimento olímpico começou a pensar: e agora? Vai vir a Olimpíada, o que a gente faz? E os atletas pressionando. Então o movimento olímpico chamou um grande debate interno, a participação de todos os atletas, para perguntar para eles: o que a gente faz com a regra 50? A regra 50 diz: é proibido qualquer manifestação política dentro do ambiente esportivo, nos pódios ou nas áreas de organização do evento. Isso era usado para punir atleta, esquecendo o princípio 2 e o princípio 4 da própria Carta Olímpica. Vamos debater sobre isso. Os atletas fizeram um grande movimento de debate para dizer o que a gente faz. E, surpreendentemente, para minha surpresa e para as pessoas que pensam como eu, a liberdade de expressão sofreu um baque violento, uma derrota. Muito provavelmente por falta de debate, por falta de reflexão, que os atletas entenderam que não deveria se mexer nessa regra 50. O que eu digo é o seguinte, e a gente tem debatido muito dentro do nosso mestrado: esse movimento transnacional do esporte, ele é privado. E o que garante a estabilidade dele é a adesão de todos aos regulamentos internos. Agora, esses regulamentos internos, eles dialogam, obviamente, com o direito. Então, quando alguém desse movimento interno entende que não há uma proteção que ele considera algo inalienável, abraçado por esse movimento privado, ele vai poder procurar o Estado e socorrer o Estado para garantir os seus direitos. Então, o que dá legitimidade, não só legitimidade, o que dá proteção também a essa cadeia associativa do esporte é esse tipo de debate que foi provocado pelo movimento olímpico, pelo Comitê Olímpico, chamando os debates para os atletas para debater. Os atletas não quiseram mudar essa regra 50. E aí? Não mudou a regra 50, teve maioria, e agora? Como não punir atleta que se manifestar politicamente em uma arena esportiva? Teve manifestações, aconteceram manifestações nas Olimpíadas. Uma atleta levantou o braço, que é o símbolo do combate ao preconceito racial. O Comitê Olímpico chegou a esboçar uma ideia de punição, a opinião pública veio com força, aplicou lá 2, 4 princípios, cartas de direitos humanos, não foi punida. Então, a partir desse movimento forte dos atletas, a partir de um entendimento coletivo da sociedade e também refletido nos atletas que é preciso proteger a liberdade e valores que são inegociáveis, como esses
estabelecidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos, o esporte parou de punir. Parou de punir. A regra 50 está lá, mas vai punir? Existe caminho legal para punir? Essa regra poderia punir? No meu entendimento, não. Se tirar essa regra, seria muito importante para o movimento esportivo manifestar a necessária proteção à liberdade de expressão. Agora, tem um entendimento que eu até concordo, que eu até não concordo, mas eu até aceito e entendo como razoável e como algo para ser refletido, que é a gente mantém a regra 50, porque isso traz um freio importante para a gente não transformar a nossa arena de jogo num palco político. Então as pessoas vão ter que ter cuidado, obviamente, na hora de se manifestar. E aí um detalhe que eu acho importante que eu não comentei com vocês. A liberdade de expressão ela é tão importante, mas tão importante para todos nós, que ela precisa ser usada com moderação, né? Com cuidado e com responsabilidade. Não é porque eu tenho esse direito fantástico que eu posso usar de maneira completamente irresponsável. Então, isso vale também para o esporte. Então, eu acho que sobre o movimento esportivo, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. E sobre as fake news, eu já dei mais ou menos uma ideia do que eu penso sobre essa revolução tecnológica e sobre o desafio que o direito tem agora de controlar as fake news, né? Que é um fenômeno novo, por mais que as pessoas falem, a notícia falsa existe desde sempre, mas usado através desse meio, com essa forma de propagação, ela é nova, ela é uma revolução e o direito não está sabendo como lidar. Antes a fake news ou a notícia falsa, por isso tem muitos países que sequer traduzem fake news, né? Eles não traduzem porque acham que é um fenômeno novo e não deve ser traduzido como notícia falsa, porque ele vem, a fake news, dessa revolução tecnológica que a gente está vivendo, a transformação na forma de se entregar e consumir conteúdo que vem através da revolução digital, dessa revolução tecnológica. Então, as fake news hoje ganharam uma dimensão gigante e ela chega, como eu disse, de alguém do Uzbequistão que pode fazer uma notícia falsa e trazer para cá, às vezes até encomendado por alguém do Brasil. E como controlar isso? A verdade é que essa revolução tecnológica, como controlar isso, fica uma pergunta que eu vou responder, mas eu vou fazer uma introdução para essa resposta. Tá? A gente viveu recentemente 2 processos eleitorais que nós acompanhamos, ou pelo menos a imensa maioria da gente que está aqui acompanhou, 2 processos eleitorais que tiveram influência das redes sociais. A eleição de Donald Trump e a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Brasil, todo mundo dizia que a eleição seria decidida por aquele candidato que ganhasse mais tempo de TV. E o Alckmin conseguiu uma costura com o Centrão e teve mais tempo na TV e teve um percentual de votos muito baixo. Podem entrar outros elementos, o Bolsonaro construiu a campanha dele, a facada também teve um aspecto importante, mas o fato é que as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, passaram a ter um peso importantíssimo também para conscientizar as pessoas ou para informar as pessoas do processo eleitoral. Isso acabou sendo decisivo nos Estados Unidos no primeiro momento, né? Todos os analistas sabem do peso que as redes sociais tiveram para a eleição do Trump e uma indústria que foi criada de produção de notícias, muitas delas falsas, para alimentar o eleitorado e impulsionar a campanha. E o Trump foi eleito. E no Brasil também houve uma estratégia de divulgação de informações, muitas delas falsas, que foram compartilhadas e acabaram ajudando
dentro de uma estratégia de campanha. Não vamos discutir aqui se é certo, se é errado, quem foi, se foi A, B ou C. Mas o fato é que as redes sociais se transformaram hoje num elemento tão grande, tão forte, tão poderoso, que elegeu, ou ajudou, ou foi decisiva para eleger o presidente do país que mais influencia a economia do mundo. Hoje tem a China também, mas também não vamos entrar nesse detalhe. Quem entende mais de economia externa depois me corrige. Mas Estados Unidos e China, Estados Unidos ainda tem uma, se não econômica, política, uma presença política ainda mais forte internacionalmente, nas relações internacionais. E no Brasil também. E como controlar isso? Aí você tem dois caminhos. Se criar, através de um grande debate global dos países com sua soberania, alguns instrumentos coletivos que punam, obviamente, esses propagadores de fake news. Aí teria que ser uma legislação internacional, num pacto internacional assinado por países, e todos aqueles que são signatários podem aplicar internamente esse país. Ou seja, o Brasil hoje pune a fake news, a propagação de notícia falsa, que englobe isso, e eu estou com o Uzbequistão na cabeça, vamos fugir do Uzbequistão. E o Irã também pune por causa disso, os dois são signatários da mesma carta. Veio alguém lá do Irã que começou uma notícia falsa que chegou no Brasil, pago por alguém do Brasil que tinha interesse nessa notícia. O Brasil pega, aplica a punição, manda para o Irã aplica a punição lá, julga. E lá, dentro da soberania que ele tem, dentro desse acordo internacional, pega, extradita o cara. Se ele for nacional de lá, não pode extraditar, fica lá, vai depender do ordenamento jurídico e tal. Esse é um caminho punitivo para a liberdade de expressão. Tá? Essa é uma alternativa. A gente vai estar cerceando também a liberdade de expressão, porque tem muita gente que diz o seguinte: eu quero falar uma mentira, se essa mentira não for crime, por que eu vou ser punido? Eu não estou dentro do meu direito da liberdade de expressão. A gente vai estar cerceando a liberdade de expressão. E tem um outro caminho que diz o seguinte: fake news a gente combate com informação. Criar aparelhos de veracidade, de verificação de veracidade de informações. E que essas plataformas digitais que são usadas para compartilhamento de notícia contratem essas empresas. Para tão logo a Juliana poste algo que seja mentira, venha um alerta específico da empresa do Paulo dizendo o seguinte: sobre o assunto, os fatos são esse. Criar um compromisso nas plataformas, se monitorar e se financiar empresas que chequem informações, como a gente já tem visto algumas aqui no Brasil. E aí tu combate fake news com a boa informação. Para mim, esse seria o melhor caminho. Porque sempre que a gente estiver cerceando a liberdade de informação, mesmo que seja algo absurdo, indefensável o que foi dito, se não estiver atacando democracia, atacando direitos humanos ou cometendo crime de calúnia, a gente não pode colocar um freio. Porque senão, Paulo, daqui a pouco vão frear o teu direito à liberdade. Daqui a pouco vão frear o direito à liberdade da Maine, vão frear o direito à liberdade do Sérgio, do Tiago, vão frear o nosso direito à liberdade. O direito que eu tenho hoje de falar, ele só é possível porque eu dou o direito de vocês falarem, ou eu entendo o direito de vocês falarem. Se eu quiser começar a botar freio no que o Sérgio fala, no que o Tiago fala, no que a Bianca fala, no que o Paulo fala, daqui a pouco alguém vai botar um freio na minha boca. Então a gente tem esses dois caminhos para, assim, Paulo, não sou um especialista na área, pessoal, não sou um especialista na área. Aqui são as minhas reflexões em função da minha experiência que eu tenho, vivida muito com o jornalismo, do que eu leio sobre liberdade de expressão em novas mídias, do que eu trago dos meus estudos sobre liberdade no esporte e do que eu ainda entendo como certo. Daqui a pouco vocês vão me apresentar alguma nova reflexão e eu daqui
2 meses, 3 meses, o Paulo me chama de novo, eu vou fazer um bate-papo aqui, e uma introdução completamente diferente, né, Paulo? Não sei. Porque é o seguinte, Platão dizia que nós temos que ter liberdade, inclusive para mudar de ideia, né? Inclusive para mudar de ideia. Excelente. Até fazer uma parada aqui para respirar, porque são tantas informações interessantes, Andrei, que nos levam realmente a reflexões em vários campos. Só para finalizar, Andrei, para que possamos partir aí para alguns debates, questionamentos, acho que seria muito importante você falar um pouquinho sobre o sigilo da fonte, e que esse é aquela ponta essencial para o jornalismo. Seria possível você falar rapidamente para nós sobre esse aspecto? Sem dúvida, Paulo. O sigilo da fonte ele é resguardado quando no necessário exercício profissional. Quem é o profissional que trabalha com essa prerrogativa? É o jornalista, que trabalha com a produção de conteúdo. Esse sigilo da fonte está expressamente previsto na nossa Constituição, e está não só previsto na Constituição, como ele está resguardado e protegido entre os direitos fundamentais, lá no artigo 5º, 14, inciso 14. Assegura o direito de acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte. Agora, é absoluto o trabalho do jornalista, o jornalista não pode ser punido. A gente já tem até jurisprudência do STF sobre isso, que é bem clara, ao dizer que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas. É uma lição que a gente aplica em sua inteireza, a prerrogativa, obviamente, do sigilo da fonte. É um privilégio, mas que se limita a autorizar por parte do usuário da informação quanto ao fornecimento da origem daquele dado, né? Daquele material, daquela informação. E por que isso é necessário? Porque quando a gente tem uma informação muito importante, essa informação normalmente é dada por alguém que por algum motivo, seja uma ameaça, seja uma punição interna, seja uma previsão até legal, deve ser um funcionário do Estado, não pode passar aquela informação. Mas é uma informação de relevância para o interesse público. Então, o jornalista ele tem o dever de proteger a fonte. O dever de proteger a fonte. Porque ele se alimenta disso. As grandes informações, as grandes denúncias e as grandes transformações que a gente tem na sociedade brasileira, também recentes, têm um papel decisivo da imprensa e também desse artigo constitucional que protege a fonte. Denúncia, que desencadeou o impeachment de Collor, Lava Jato, Mensalão, agora com relação ao Jair Bolsonaro e a sua família, quantas denúncias apareceram, em que a fonte tem que ser protegida. Em que, a partir daí, o Ministério Público, pelas notícias da imprensa, passa a investigar quantas notícias a gente já leu, só dá um Google por aí. O papel de vigilância fundamental que o jornalismo tem para proteger a democracia e para proteger o próprio direito. Como uma forma de informar o direito para que o direito aplique os seus mecanismos coercitivos para punir aquela conduta indesejada. Quantos? São vários os casos. Só nesse ano tem vários. E tu precisa proteger o sigilo, precisa proteger a fonte. Eu vou dar um exemplo. Não tem nada a ver com política. Um exemplo da minha, agora eu trago a minha experiência profissional. Finalmente, Paulo, o que tu me disse está fazendo sentido. Eu vou poder usar um pouco do tempo que eu vivi no jornalismo para trazer um fato para vocês. Em 2016, isso é só um exemplo. Foram vários que eu tive informações e eu acabei dando em primeira mão. Mas eu sempre fui uma pessoa de apurar muito. Eu tenho várias informações em primeira mão. E uma delas foi em 2016, quando o Tite foi confirmado como técnico da seleção brasileira. Numa segunda-feira, eu fui para o Corinthians acompanhar o treino de lá. Liguei para um amigo
para falar sobre um outro assunto que não tinha nada a ver com Tite, absolutamente nada a ver com seleção, mas eu já sabendo que o Brasil tinha vindo de uma eliminação ruim na Copa América Centenária, que o Dunga estava correndo o risco de perder o emprego. Mas eu falei com esse amigo com outra intenção, porque eu achava que o Tite não seria substituto, porque o Tite tinha dito 6 meses antes que não trabalharia com Marco Polo Del Nero, né? Que ainda dava as cartas lá na CBF. Então, e era o presidente da CBF, acho, ainda em 2016, se não me engano. Liguei para esse amigo e disse: e aí, tu não vai me falar? Porque eu tinha pedido para ele me dar um telefone de um assessor de imprensa que eu precisava conversar para marcar uma entrevista para um livro que eu estava escrevendo sobre Fernando Praz. Ele disse: pô, mas como é que tu já sabe? Eu disse: eu sou jornalista, eu apuro. Porque quando ele disse: como é que tu já sabe? Imaginei, tem uma outra informação aí que eu não estava sabendo. Daí ele me disse: dessa vez ele vai topar. Dessa vez, ele quem? Tite. Vai topar o quê? Só pode ser seleção. Eu disse: vai, mas o que mudou de lá para cá? O cara me abriu algumas coisas. Era uma pessoa muito próxima ao Tite, tá? E me abriu algumas coisas. Eu tenho informação ali? Eu não tinha informação ali ainda. Eu tinha indícios bons para dar a informação. E eu continuei apurando. Eu liguei para um vice-presidente da CBF e disse: olha, estou sabendo que o Dunga não fica mais. Só me diz quando ele vai sair. Eu não estava sabendo que o Dunga não ficava mais. Eu tinha indícios de que o Dunga não ficava mais. Daí o vice-presidente diz: olha, na volta, na chegada do voo, realmente ele vai ser comunicado de que não fica mais. Daí para essa mesma pessoa eu digo: dessa vez o Tite vai aceitar, né? Daí ele me responde: espero, que eu já tenho mais elementos para uma informação, né? Daí eu ligo para alguém dentro do Corinthians, próximo, e digo o seguinte: vem cá, o comandante chegou para o treino ou não chegou? Chegou, mas ele está com a cara diferente, né? Ele diz: está. Por que o treino não começou ainda? Estão reunidos lá dentro. Olha quantos elementos eu estou tendo para poder dar uma informação. Depois dessa terceira conversa que eu tive, eu ligo para a redação e digo: Dunga vai ser demitido e Tite vai ser o novo técnico. Porque eu já tinha informação da família, de alguém próximo da família, dizendo que ele ia aceitar se tivesse convite, de um membro da diretoria da CBF dizendo que o Dunga não ficaria mais e que o nome era o Tite, mas ele não sabia se o Tite aceitaria ou não, mas eu tinha informação de que dessa vez o Tite aceitaria, e tinha de dentro do Corinthians dizendo que a situação estava ruim e que ia ser difícil segurar o Tite. Então é mais ou menos, né, Paulo, como um promotor de justiça que está querendo acusar alguém de um crime. O acusado tinha sangue nas mãos, o acusado tinha motivo para matar, o acusado não tem álibi, tem 99% da certeza de que foi ele. Agora tu não tem 100% da certeza, porque tu não tem a confissão dele, né? Eu não tinha o Tite confirmando ou o Del Nero, presidente da CBF, confirmando, mas eu tinha todos os elementos. É difícil dar em rede nacional essa notícia, é difícil. Mas quando a gente confia na fonte e a gente sempre respeitou o direito do sigilo à fonte, é muito mais fácil da gente dar essa informação. Ligo para a redação, diretor da Globo vem falar comigo: André, essa é uma informação muito séria. Quem é a tua fonte? Eu digo para ele: meu amigo Paulo, tu é jornalista mais experiente do que eu, sabe da importância do sigilo da fonte, né? Infelizmente eu não posso falar para ti, nem para o Roberto Marinho, nem para ninguém. Não adianta tu ligar para o dono da empresa que eu não vou falar. Agora, tu me conhece há 25 anos. Alguma vez eu dei uma barrigada para quem não sabe, uma informação que não se confirmou dentro do esporte. Alguma vez? Ficou quieto. Eu disse: tem mais gente ouvindo a conversa aqui. Alguma vez, com quem trabalha comigo há bastante tempo? Ou toda vez que eu disse eu tenho uma informação e eu dei a informação, eu sempre dei de maneira responsável, ela acabou se confirmando? Não sempre. Vocês querem dar essa notícia? Se vocês não quiserem, é o programa de vocês. Eu posso dar depois pelas minhas redes sociais. Depois, obviamente. Não, André, a gente confia em ti. Se tu apurou, toca a ficha. Segunda-feira a gente disse: Dunga vai ser demitido da seleção brasileira. E o substituto provavelmente será Tite. Não tinha nada assinado.
Dessa vez o técnico, a ideia da CBF é fazer um convite formal para o Tite, e a ideia do técnico dessa vez é aceitar por causa disso, disso, disso. Na terça-feira, na frente de todo mundo. Tite já recebeu o convite, vai aceitar. Na quarta-feira, na frente de todo mundo em primeira mão também. Tite já aceitou, é um novo técnico da seleção, ele já sabia, porque de terça-feira de noite anunciaram. Quarta-feira, e ele não vai comandar a seleção olímpica, vai deixar nas mãos de Rogério Micali. Todo mundo estava dizendo que o Tite ia ser o técnico da seleção olímpica. Mas tudo isso para contar o seguinte para vocês: como se apurou, como eu entendo que é um jornalismo sério e responsável, e como o sigilo da fonte é importante, não só para essas questões políticas, mas também para esse ambiente privado. Por quê? Imagina se eu falo quem foi que me passou a primeira informação, como vai ficar a relação pessoal dele com o Tite? Ou quem foi da CBF que me confirmou essa notícia? Não tem como. Não tem como, a gente precisa proteger e precisa botar engrifado nos direitos fundamentais, na proteção ao sigilo à fonte, como uma prerrogativa do jornalista. Bom, pessoal, vou inicialmente agradecendo essa excelente apresentação, Andrei, esse encerramento aí, essa apuração que você teve foi para nós assim também muito enriquecedor, muito interessante a todos que acompanham, saber o trabalho quando é feito de forma séria, transparente, por parte de um jornalista renomado, como é o caso do Andrei. O Andrei também, como nós falamos no início, ele é advogado, atua na área do desporto, tem uma grande atuação no estado de São Paulo, em outras localidades também. É um parceiro também do escritório. Estamos aí também pensando em alguns outros projetos também ligados à área do futebol. Vou fazer aqui algumas pequenas considerações e, posteriormente, fica facultado a todos também falarem, é muito importante. No meu caso aqui, é apenas enaltecer alguns pontos que eu particularmente entendo como essenciais e muito bem destacados pelo Andrei. Não sei se ele sabe, mas eu também sou formado em comunicação, Andrei. Embora jamais fiz qualquer tipo de apuração de uma seleção brasileira. Talvez, no máximo, uma Copa Interbairros aqui de terra em Goiânia, viu? No máximo isso. Mas eu gostava demais desse segmento da comunicação esportiva na época de graduação, e esse foi uma das razões pelas quais me interessei em estudar o direito esportivo dentro da área do direito. Achei bastante interessante quando você trouxe essa questão das fake news. Uma defesa, inclusive, das fake news, desde que ela não seja violadora de aspectos de direitos humanos, a qualquer tipo de crime ou que viole a democracia. Ou seja, se a pessoa quiser falar algum tipo de mentira, nós podemos tolir que ela fale, e aí você trouxe algo que eu achei bastante interessante, uma possibilidade de criações de empresas especializadas para esse tipo de monitoramento, para checagem de informações. Eu fico aqui pensando, né, como que seria esse sistema de monitoramento, quem financiaria isso, quem teria interesse nesse financiamento privado, porque se nós partíssemos daquele sentido também, daquele viés de que nós temos que ter um certo distanciamento desse freio estatal em qualquer tipo de controle à liberdade de expressão, nós teríamos que tirar qualquer tipo de verba pública, né? Talvez sobre isso. Eu fico pensando como que talvez conseguiria fazer um sistema desse, mas que é fantástica a ideia, eu vejo que realmente é demais. Achei bastante interessante. Você trouxe uma mudança de cenário interessantíssima, né? Que é uma mudança que a gente observa hoje no dia a dia, que foi, por exemplo, o caso das eleições, em que muitos se consideravam que quem tivesse mais tempo de TV que iria ganhar, e foi o contrário, quem teve menos tempo, talvez, que foi o presidente da República, através de uma exploração
incessante das redes sociais, teria hoje as redes sociais maior influência nessa liberdade de manifestação, liberdade de expressão, do que qualquer outro meio de comunicação tradicional, do que o rádio, do que a TV? Talvez sim, né? Talvez sim. Porque é um meio muito direto, é um meio muito rápido que você comunica com uma massa ali de forma instantânea e consegue passar uma notícia de forma direta. Mas se a gente for pensar também a nível de Brasil, qual o percentual hoje que ainda talvez não tenha acesso integral a uma rede de qualidade? Talvez a própria internet, né, como um todo. E a gente fazendo um paralelo, claro, guardadas as devidas proporções, por exemplo, com as audiências hoje sendo realizadas de forma telepresencial, onde, de fato, nós podemos observar aqui, por exemplo, no próprio estado de Goiás, em algumas cidades do interior, a dificuldade da própria internet chegar, por exemplo, a uma zona rural, ou da própria pessoa ter ali um determinado aparelho de celular para conectar, fazer esse ambiente virtual que nós estamos. E observam a insensibilidade também por parte de alguns magistrados, falando, hoje qualquer um tem que ter um telefone. Não, não é qualquer um que tem que ter um telefone, né? Não é qualquer um. Então, por exemplo, o amplo acesso à justiça, né, dentro desse viés, de uma liberdade também de expressão, hoje dentro das redes sociais. Achei interessantíssimo, por isso que foi importante essa parte final sua, Andrei, essa questão da proteção do sigilo à fonte. Eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe? A gente trabalha aqui diariamente, né? Vive trabalhando para clube, para atletas, enfim, tem um relacionamento muito bom, muito extenso aqui na nossa região. E diariamente, obviamente, os jornalistas exercendo o seu trabalho ficam ligando. Olha, como que é isso? Você pode? Não, claro que nós não falamos, não antecipamos nada também, até por ser questões, a maioria das vezes, confidenciais, e nós temos que ter esse compromisso ético com o nosso cliente, né? Agora, eu observo, e aqui talvez outros também possam observar isso, a falta de cuidado por parte específica do segmento da imprensa, sabe? Porque talvez eles tenham bom contato, mas quando eles levam essa informação e talvez ali naquele calor daquele debate sensacionalista que tem muito no rádio esportivo, a pessoa vai revelar a fonte e aquilo gera um problema seríssimo no interno, por exemplo, de um determinado clube. Ah, porque foi um conselheiro, foi um vice-presidente, fulano de tal que falou aquilo. Pronto, está instaurado o caos dentro do aspecto político daquela agremiação esportiva, sabe? E aí eu fico pensando, só como elucubração mesmo, André, e aí se você quiser manifestar, assim, dar uma opinião, porque eu fico pensando, claro, isso é infração ética do jornalista, isso é um fato. E é uma infração também, uma violação a um direito fundamental, né, que é do sigilo à fonte, como você bem disse, está lá na nossa Constituição. Se isso acontecer, num plano hipotético, o jornalista revela a fonte, e isso gera um dano à pessoa reveladora. Você entende que essa ilicitude ela seria passível de uma eventual indenização? Por exemplo, da pessoa que revelou para o jornalista ou não? Você entende que isso seria apenas uma infração, enfim, ética, que ficaria ali num plano administrativo? Olha, Paulo, eu nunca me debrucei muito com relação a isso. Essa é uma reflexão necessária. Eu já pensei, obviamente, mas nunca fui atrás de julgados, por exemplo. Mas, assim, em função de toda a reflexão que a gente trouxe, desse nosso debate que a gente está tendo, eu acho que um caminho que existe, né, e eu acho que tem muito da falta de informação, até com relação a essa proteção constitucional que a fonte tem, né, não é só do jornalista, mas também, na minha leitura, é uma proteção da fonte, né, é uma prerrogativa de trabalho do jornalista,
E uma proteção que traz a fonte. As pessoas acham que é um grande privilégio do jornalista, ajuda no trabalho do jornalista, mas ele vai estar protegendo, na verdade, a fonte. É quem passou aquele material, né? Que as pessoas não usam esse direito. Mas se a pessoa se sentir lesada e isso trazer a ela, a divulgação do nome dela, um prejuízo objetivo, né? E eu não falo nem até subjetivo, pode ser um dano moral, né? Não só um dano material, mas um dano moral. Eu acredito que haja caminho, sim, para um processo. Tá? Eu acho que há, sim, caminho para um processo. Se a questão é mais leve, eu acho que pode um processo administrativo. Eu acho que a imprensa precisa criar órgãos reguladores internos, como existe na OAB, né? Não tem comissão de ética da OAB, como existe no Conselho Federal de Medicina, também dentro da imprensa, da Associação Brasileira de Imprensa, que teria legitimidade para isso, para se analisar esse tipo de questão, esse tipo de conduta. E numa punição mais séria, mais grave, caçar o registro dele de profissional da área de comunicação. Seria um passo importante para a comunicação brasileira, para reforçar esse necessário compromisso com a apuração, com o respeito à fonte e com um trabalho sério de credibilidade que a imprensa precisa não construir, porque é um processo permanente de construção, mas que continuar tendo como pilar, né? Que precisa continuar tendo como pilar. Perfeito. Vou fazer aqui minha última consideração para passar aqui ao pessoal, até porque o Andrei também tem outra reunião daqui a pouco. Muito importante esse ponto, Andrei, né? Que não tem esse direito absoluto. Não, o jornalista ou qualquer outra pessoa, quando exerce esse direito da sua liberdade de expressão, qualquer um de nós aqui, ele não é um direito absoluto, né? Nós não temos essa imunidade absoluta sobre o que nós estamos manifestando, porque ela não pode violar um direito de terceiro e dentro dessa regra que você trouxe, que eu penso que é o que nós temos que pautar mesmo, de direitos humanos, ao que ocorra algum crime, enfim, e contra os preceitos democráticos. E levando isso novamente para dentro do esporte, e aí é algo interessantíssimo, né? Principalmente quando um clube vai mal. Quando um clube está mal, aí é um momento de torcida, rede social, a imprensa fazer as suas críticas, algumas até de forma um pouco mais exageradas, mais normal, se está ali apenas no aspecto da crítica, e das torcidas, que entendem, talvez no seu subconsciente, de quem trabalha no futebol, principalmente o dirigente esportivo, que está ali, a maioria das vezes, prestando serviço de forma voluntária, ele tem que sofrer qualquer tipo de agressão verbal, qualquer tipo de calúnia, difamação em relação à sua pessoa, em relação à sua família. E isso é algo que a gente observa dos clubes, principalmente por parte da diretoria e das pessoas acharem que o futebol só trabalha pessoas ruins de personalidade, pessoas malandras e tudo mais. Bom, avançando então no meu questionamento a você. Eu já vi alguns clubes que têm, inclusive, um departamento que fica monitorando redes sociais. Esses grupos de torcida, grupos que se criam, para quando se falam de forma muito pesada em relação a esses dirigentes. O que você pensa sobre isso? Você acha que é interessante ter isso mesmo? Você acha que o meio esportivo ele é um pouco mais acalorado do que os demais, ou nós temos que ter realmente esse freio dentro dessa proteção à intimidade, à dignidade da pessoa, de cada uma que trabalha dentro do segmento? Eu já antecipo a minha opinião, eu vejo que o futebol também não pode ser uma terra sem lei. A gente vê aqui e já percebemos aqui no próprio nosso estado de dirigentes terem carros depredados, de terem filhos ameaçados em saída de escola, de ter, por exemplo, a pessoa chegar e dar tiro na casa da pessoa,
Fora aquele esculacho geral de ladrão, bandido e xingar tudo e desvia dinheiro e tudo mais. O moral da pessoa, a intimidade, a proteção, os requisitos básicos, eles têm que ser protegidos também dentro desse segmento, Adei? Paulo, eu não tenho dúvida. E tu traz a resposta. Né? O futebol não é só um teu entendimento, é meu também. E eu acho que a legislação traz isso. O futebol não é muito paralelo. Eu não vejo em nenhuma disposição legal algo que diga o seguinte: olha, isso é crime. Aí bota lá um incisozinho embaixo, né? Só não será crime se for praticado dentro de ambiente esportivo, numa arena do esporte. Eu não conheço. A gente está aqui cheio de advogado, gente que estuda isso, talvez alguns há muito mais tempo que eu, com mais profundidade do que eu, mas eu não me recordo de nenhuma lei que exista e que puna a agressão, violência, calúnia, assassinato, a ameaça, e que diga, olha, tudo isso é proibido. Mas olha, no futebol não, no futebol está permitido. Eu não lembro. Então é como o Paulo disse, futebol não é de jeito nenhum ambiente paralelo, mundo paralelo. O que vale para a gente, vale também para a gente quando está fora de um estádio, vale também para quem está no estádio. Se atirar pedra num ônibus que está cheio de passageiro andando é um crime, atirar pedra num ônibus que está cheio de jogador de futebol também é. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, questionamento, alguma explanação, para que nesses próximos 10 minutos possamos fazer um encerramento? Bom dia a todos. Doutor Paulo, eu gostaria de fazer alguns questionamentos, mas iniciando, agradecer, né, a palestra que o Andrei trouxe aqui para nós. Sua presença realmente engrandece o escritório. Eu sou uma assídua leitora do Lei em Campo e acompanho também você na rede social como jornalista no Instagram. Então, Andrei, muito obrigada. Realmente foi uma grande palestra. E agora eu gostaria de ser breve no meu questionamento e perguntar, né, a sua opinião e a opinião do Dr. Paulo sobre a necessidade mesmo de regulação da imprensa. Será que é mesmo necessário uma lei federal vir a regular a forma como a imprensa tem que divulgar os seus artigos, as suas opiniões? Porque a própria Constituição Federal, ela traz que nenhuma lei, né, conterá dispositivo que possa restringir a liberdade de informação jornalística. Então, assim, eu penso, né, adiantando já a minha opinião, que não seria tão necessário nesse momento haver uma legislação. Tanto que, quando há indícios de risco a algum direito de terceiro, já há vários processos que trazem também a questão da responsabilidade civil do próprio jornalista, do próprio portal. Então, assim, deixo esse meu questionamento, gostaria de ouvir a opinião de vocês, a opinião pessoal de vocês sobre esse ponto. Vamos lá, Maia. Eu assino embaixo com a relatora. É isso. Eu acho que nós temos dentro do nosso ordenamento uma proteção e um freio necessário à liberdade de expressão e ao trabalho jornalístico. Quando ele ataca direitos humanos, quando ele ataca a democracia, quando ele calunia, ele pode ser questionado e ele pode ser punido. E aí, se a gente criar essas comissões internas, um conselho de ética dentro do jornalismo, se punir um mau profissional. Tá? Acho que a gente tem hoje... É este lugar... Desculpa, a gente tem esse caminho para a punição. E para obrigar ou manter a vigilância do profissional de imprensa permanente, né? Para ele não se acomodar, porque às vezes até de maneira poderia acontecer, se não houvesse essa vigilância,
acontecer de, olha, eu tenho liberdade absoluta, e ele caminhar de uma maneira menos preocupada e menos vigilante, o que é necessário para o trabalho, né? É aquilo da apuração. Se nada vai acontecer comigo, eu vou perguntar só para a Mine, não vou perguntar para mais ninguém. Se eu tiver indício de que é notícia, eu vou lá e vou publicar e pronto. Se não der, depois paciência. Grande coisa, não vai acontecer nada comigo, né? Então, essa vigilância ela é importante. Agora, não através do Estado, não através de uma regulação, porque isso eu acho que coloca freios, a liberdade passa a ser muito preocupante. Se a gente tiver algum governo com um viés mais autoritário, a mim é muito cristalino que ele vai usar essa regulação para limitar a liberdade de imprensa. E isso vai ser um ataque também à democracia, né? Sempre que se ataca liberdade de expressão, liberdade de imprensa também, paralelamente, se ataca não só um direito individual, mas se ataca a democracia. Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo contigo. Eu acho que se precisa criar uma regulação não, um caminho de reflexão interno dentro da imprensa, para dar cada vez mais credibilidade e legitimidade para o conteúdo fornecido por ela, né? O que garante hoje ainda uma estabilidade, uma vida aos veículos tradicionais é a credibilidade que ela carrega. Então, ela precisa internamente proteger essa credibilidade. O Ombudsman, repita, um bom caminho, um bom exemplo, né? Que todos eles criem internamente essa reflexão, provoquem essa reflexão, para ter sempre compromisso com a transparência, com a ética, a responsabilidade na informação, e tendo sempre como um dos pilares inegociáveis o interesse coletivo, que também é da atividade do jornalista e do jornalismo. Abaixa Muito qualquer obrigado pela tipo audiência de... no Lê em Campo. Pode escrever um artigo aí em parceria com o Paulo e mandar para a gente. Perfeito. Abaixa qualquer tipo de censura, viu, Maine? Regular a imprensa é censura. Quem mais tem algum questionamento, alguma consideração a fazer? Então, eu vou aproveitar aqui para fazer outra consideração, uma breve consideração aqui. Doutor Paulo Andrei, eu tenho uma irmã que é jornalista, né? E eu vejo por ela que a credibilidade mesmo é a essência do jornalista, né? Ele tem que passar credibilidade com a sua imagem. Então, assim, um fato curioso que aconteceu há 3 anos foi que ela fez uma apuração, né, de um fato que aconteceu lá no Candangão. E, assim, eu questionei ela. Me fala, por favor, como que você fez essa apuração? Como que você chegou nesse fato? E ela foi centrada no sigilo da fonte. Tipo assim, ela não falou para a própria irmã, ela não descreveu. Então, assim, a credibilidade que ela passou, ela foi sensacional. E é isso que eu admiro em jornalistas, a credibilidade, a seriedade, que realmente é o que enaltece a imprensa. E o que também pode acabar com a própria imprensa, com o próprio portal de notícias, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma construção que a gente precisa trabalhar permanentemente. Não tem um fim, é um trabalho diário, permanente. Os grandes veículos, eles precisam se sustentar através da credibilidade, dessa informação apurada, do respeito à fonte, que vai alimentar de novas informações, que vão criar fatos novos, que vão acionar os poderes competentes, que vão usar o direito para proteger a sociedade. É quase um ciclo em que o jornalismo tem um papel importante. Se não houver esse cuidado, a imprensa foi inclusive a conversa que eu tive, a maior punição que vai ter para esses veículos de comunicação que não trabalhar dessa forma vai ser a perda da credibilidade, a perda de audiência e a perda de receita. No final, a morte. Então, é como o nosso negócio. Ou a gente cuida direitinho, a gente respeita e trabalha da melhor maneira possível, respeitando o direito, respeitando princípios, e trabalhando de uma maneira honesta e transparente, ou então a gente vai dançar e o nosso negócio vai acabar. E o mesmo vale para a comunicação. Até porque hoje o Estado também querer regulamentar está ainda muito mais complicado, né?
Porque todos nós somos produtores de conteúdo. Sequer jornalistas são produtores de conteúdo. Sequer jornalistas. Além de jornalista, qualquer um é produtor de conteúdo. Então, por isso que eu acho que se criar essas empresas de combate a fake news e de checagem de informação acaba sendo um instrumento fundamental para a imprensa que tem credibilidade, para a imprensa tradicional, continuar sendo a fonte de informação mais preciosa que a gente tem. Eu posso saber, através do celular do Paulo, embora o Paulo eu conheça e tenha total credibilidade no que ele vai passar e acredite mais no que ele passa, ele pode ser sim a minha informação, mas sei lá, do Pedro Neves, que eu não conheço. Eu saber pelas redes sociais que está acontecendo um incêndio em tal lugar. Tudo bem, está acontecendo em tal lugar, mas deixa eu checar para saber direitinho a gravidade desse incêndio, se tem gente machucada, se não tem, eu vou para um veículo tradicional. Eu acho que a construção ainda está sendo essa, mas vai se manter dessa forma se os veículos tradicionais continuarem trabalhando em cima desses pilares. Rodrigo ia fazer um questionamento para que possamos encerrar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu gostaria de parabenizar a todos, mas especialmente o Andrei, pelo tema, pela palestra. Tema muito importante e eu acho que estamos passando por um desafio muito grande nessa questão de liberdade de imprensa versus liberdade ao direito de intimidade também. Muitos questionamentos surgem, né, ouvindo vocês falarem aqui, mas um ponto que me passou é que eu acho que a maior dificuldade do direito é conseguir acompanhar a velocidade das mudanças, principalmente na questão das comunicações. Sabe, tudo acontece de uma forma tão rápida que talvez o direito não consiga acompanhar para conseguir tipificar algumas condutas que precisam dessa tipificação. Eu não sei se a palavra tem que ser controle ou fiscalização da imprensa, né? Talvez seja alguma outra palavra, sabe? Porque a gente sabe que o direito de expressão ele é importantíssimo, né? Especialmente para a democracia. Mas sim, acredito que nenhum direito pode ser absoluto em relação ao outro. Há que se ter alguma medida sobre as coisas. Mas eu queria perguntar para o Andrei se ele vê isso, se ele vê essa dificuldade que o direito tem, não consegue acompanhar a velocidade das mudanças, né? Para conseguir monitorar, contribuir, tipificar o que precisa ser moderado nesse assunto. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que o direito ele tem passado ele constantemente passa por desafios em função da vida que vai mudando, né? E o direito ele tem como finalidade essa proteção social, né? Esse entendimento social do que a coletividade entende como caminhos necessários para a gente manter uma harmonia civilizatória. Acho que é o grande desafio do direito. E a modernidade ela tem trazido uma aceleração nessa transformação e que o direito não tem conseguido acompanhar. E vamos falar das fake news, né, e dessas notícias globalizadas, dessa cosmópolis, né? Cosmópolis é como tem sido chamada essa nova rede de integração que é virtual, né, que as pessoas do mundo inteiro se relacionam, trocam informações, fecham negócios através dessa revolução tecnológica, e o direito ainda não conseguiu encontrar um caminho para proteger todo mundo dessa situação. É um dos desafios, mas não só isso, né? A própria pandemia e a modernidade, elas também aumentaram os problemas que o direito, que é esse instrumento de controle e imunização que tem para a sociedade, o direito não tem ajudado a resolver, tá? Como instrumento que de controle social. Então, como eu também acho que o direito é um instrumento necessário nessa reconstrução da cidadania, nesse período pós-pandêmico,
ele precisa refletir sobre que caminhos tomar. Eu acho que alguns caminhos do direito precisam ser debatidos. Eu acredito muito que o nosso futuro passa necessariamente por uma revolução educacional, tá? A gente precisa entregar para as pessoas educação de qualidade. Esse é um dever do Estado, mas nós, como cidadãos, precisamos cobrar isso. Não existe meritocracia no mundo que a gente vive, em especial no Brasil, quando a educação é tão diferente para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Que cidadãos a gente está montando? Como é que a gente vai falar em meritocracia se eu tenho meu filho indo para uma escola particular, eu consigo levá-lo de manhã, eu faço o trabalho, busco, dou um beijo nele, venho para casa, tenho uma refeição pronta para ele, com todos os nutrientes necessários. Se ele tiver uma dor de garganta, ele vai para o médico, num hospital particular, recebe o melhor atendimento, vai na pediatra, a pediatra me diz que falta tal nutritivo, ele faz aula de inglês e faz esporte, e dorme 9 horas por dia. E quando a gente tem uma criança na rua, com 5, 6 anos, sem alimentação, sem cuidados de saúde, sem absolutamente nada, indo para uma escola pública que sequer tem merenda escolar. Como é que a gente vai falar em meritocracia? Deixa que os melhores o mercado seleciona. Não existe. O Brasil é um país que condena a criança ao abandono e à marginalidade. Daí a gente vive da propaganda do Banrisul, né? Gente que pega o exemplo, a exceção de São Fulano, era da favela, vivia com dificuldades, ia para a escola só de manhã das 8 ao meio-dia, mas estudava em casa, trabalhava vendendo bala e hoje é ministro do STF. Mas tudo bem, eu estou falando de caso hipotético, tá? Ministro do STF, tudo bem, mas pega 900, ele tem esse exemplo bacana, e tem 999 que estavam como ele na mesma situação, que não conseguiram se posicionar, se recolocar socialmente e vencer o trampolim, o muro da desigualdade. Então, essa transformação vem através de uma educação pública de qualidade, que vai dar consciência para as pessoas, que precisa ser feita através de princípios fundamentais para a gente entender o seguinte: eu quero defender meus direitos privados, desde que esses direitos particulares que eu tenho, desses meus interesses particulares, não agridam nenhum de vocês que está aí. A gente parte de uma base coletiva, de princípios coletivos, para depois estabelecer questões mais particulares, através do diálogo e do respeito à opinião da maioria. Eu só vejo dessa forma. Para mim, a única construção possível é uma base através de princípios, e esses princípios só podem ser construídos através de uma educação de qualidade para todo mundo, porque senão nós todos, todo mundo que está aqui, privilegiados que somos, vamos estar determinando o rumo da imensa maioria das pessoas. Nós somos 15%, 10% da população brasileira, e a gente manda nos outros 90% que ficam ali, refém do que a gente determina. Sim, André, obrigada aí. Perfeito. Para que possamos encerrar, o Rodrigo fará o último questionamento. Antes dele, Andrei, apenas aqui no chat, temos aqui a RCP Esportes te parabenizando, falando que foi uma palestra bastante educativa e também agradecendo nós termos te convidado para esse grupo de estudos. O Sérgio, lá do Rio de Janeiro, o Sérgio botafoguense, foi diretor do Botafogo, também está te parabenizando, dizendo que sua objetividade e imparcialidade nos assuntos tratados trazem reflexões importantes para a nossa formação como gestores esportivos, e diz que educação de qualidade já. Te parabenizando mais uma vez. Um abraço, Sérgio, sempre bom tê-lo aqui, junto com os demais também, todas as quintas. Rodrigo, para encerrar, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia, Andrei, doutor Paulo, demais colegas presentes na sala. Eu atuo aqui também, sou advogado aqui no escritório Pereira Advogados. Atuo mais também na área do esporte aqui, do futebol. Já tenho uma atuação fora do escritório, já dentro do futebol também, com o clube de futebol. E queria fazer uma pergunta, até fugindo um pouco realmente dessa área nossa do direito, explorando mais a questão do jornalismo, tanto por Andrei, por doutor Paulo, que também tem a formação na área, que é a situação da evolução, né? Foi trazida a questão da evolução, da própria política nas redes sociais, a utilização das redes sociais. Eu gostaria de saber a opinião do Andrei,
de outros colegas também, em relação à própria evolução também dos meios de comunicação, principalmente na transmissão do futebol, né? Há pouco tempo atrás, 15 anos atrás, o futebol se era limitado, né, ao rádio e à TV aberta, né? E ele veio evoluindo com esse tempo. Ontem particularmente à tarde, aqui no próprio escritório, assisti 2 jogos pelo YouTube, né? Aberto esse YouTube, assisti os 2 jogos. Hoje também já a transmissão pelo próprio Facebook. Meu pai só via jogo em rádio, eu já não ouço, né? Doutor Paulo ainda tem a tradição ainda de ouvir, gosta de ouvir pelo rádio, mas é algo que vem diminuindo muito também, né? Hoje, a própria Champions League vai sendo transmitida pelo Facebook, a Libertadores vai sendo transmitida pelo Facebook também, e eu vejo que o rádio vem perdendo um pouco de espaço, e a própria televisão, a TV aberta, também vem perdendo um pouco desse espaço. Gostaria de saber da opinião do Andrei quanto a essa questão dessa evolução, se eles vão perder o espaço, ou se eles ainda têm o espaço deles garantido, como vem essa evolução, principalmente o trabalho da imprensa em relação ao uso das redes sociais, ou se isso ainda vai ser consolidado por muito tempo. Eu tive o privilégio de trabalhar, logo que eu saí da Globo, eu fui chamado para ser comentarista do DAZN. Tá? A minha ideia era conciliar jornalismo com direito, daí que eu fiz a especialização em direito desportivo, entrei no mestrado, comecei a me aperfeiçoar, mas queria continuar trabalhando no jornalismo, e o DAZN apresentou um projeto para mim muito bacana, em que eu era comentarista. Eu acertava, eu só trabalhava em dias de jogos, então eu pegava aquela data, aquele horário do jogo, conseguia conciliar as duas. E o DAZN foi o primeiro aplicativo de streaming a transmitir um evento do porte de uma Sul-Americana para o Brasil. Isso a gente está falando de 2019. Ontem. Hoje a gente está falando de YouTube, de Facebook, de OneFootball, de DirectGo, de Amazon. Todo mundo chegando com futebol. Então, essa revolução tecnológica que os especialistas imaginavam como algo que iria acontecer, obviamente imaginavam, não tinha certeza que iria acontecer, mas imaginavam que fosse demorar mais tempo, ela já chegou. E ela é inevitável. Ainda mais com a chegada do 5G. A gente vai ter o 5G no Brasil em breve. Então, a internet, que já é rápida em alguns lugares, ela vai ser ainda mais rápida. Claro que a gente precisa entender, e a gente está querendo falar exatamente da nossa educação por princípios, né? Por mais que a gente garanta para 90% da população, 80% da população uma internet rápida, o Paulo já trouxe isso, né? Há pouco a gente também debateu sobre isso, sobre educação. Vai ter 15%, 20% que não tem acesso à internet, ou porque é caro, ou porque está numa região mais remota do Brasil. Como é que a gente vai garantir esse conteúdo para essas pessoas? Ou a gente vai esquecer essas pessoas por causa do negócio? Economicamente não é interessante, pronto. Onde que estão nossos princípios? Será que não é bom da gente abrir mão de 5% do lucro e entregar também para aquelas produtoras de conteúdo que conseguem chegar no Brasil inteiro esse entretenimento necessário para as pessoas, que fazem parte do dia a dia e que faz parte da cultura dessas pessoas? A revolução tecnológica ela é ótima, mas ela ainda não chegou a 100% da população brasileira. Eu acho que essa é a única atenção que a gente tem. Agora são novos players no mercado, mais dinheiro circulando, mais negociação e maior poder de cacife para os clubes, até em função da transformação do artigo 42 da Lei Pelé, dessa nova lei do mandante, para eles negociarem de uma maneira responsável para conseguir receita para alimentar a economia do jogo. Bom, pessoal, pelo avançar do horário, a outra reunião também que o Andrei tem, já tinha me avisado com antecedência, já até extrapolamos bem o nosso horário, mas, claro, um convidado de alto padrão desse, temos que aproveitar o máximo possível. Em nome do escritório, Andrei, te agradecemos imensamente
a sua disponibilidade, o seu pronto aceite do convite. Quero te falar que para nós foi um motivo de muito orgulho, de muita alegria, dizer que você sempre terá o espaço aberto aqui conosco. Quando vier na região centro-oeste, esteja certo que será muito bem recebido. Estamos te aguardando aqui e temos você como um integrante do nosso grupo, integrante da nossa equipe. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter feito parte hoje pela manhã do nosso grupo de estudos. Que isso, Paulo, eu te agradeço, quero agradecer a todos vocês que participaram, muito obrigado pelas perguntas e comentários. A gente vê como esse tema é rico, né? E como a gente caminha na mesma reflexão, e nessa hora é importante a gente conversar com todo mundo, reforçar a importância da liberdade, respeitar a opinião contrária, né? Mesmo que nos agrida de maneira forte, porque no momento que a gente protege e respeita a opinião do outro, a gente sabe que a nossa liberdade de se manifestar segue viva, né? Isso é um privilégio que a gente conquistou depois de muito tempo, depois de muita luta lá, né? Nossos antepassados e a humanidade, e que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Obrigado, Paulo, pelo contato, obrigado pela parceria de sempre, e eu estou por aqui, tu sabe como me encontrar, a hora que tu quiser, a hora que tu precisar, é só me mandar uma mensagem que imediatamente eu te respondo. Obrigado, pessoal. Pessoal, então eu peço a gentileza para que possam deixar as câmeras abertas, para que possamos fazer a nossa foto oficial. Juliana, por gentileza, você fique a responsável quando bater a foto aí, nos informe, para que eu possa passar o último informe e encerrar a nossa sala de hoje. Deu certo? Está sem áudio, Juliana. Faz só um sinalzinho aí falando que deu certo para nós, por favor. Deu certo. Então, pessoal, fica o convite para daqui 15 dias, no dia 28 de outubro, em homenagem ao Outubro Rosa também, que o escritório encampa essa campanha. Teremos uma palestra sobre os direitos dos portadores de câncer, com as doutoras Ramucci e doutora Maine. Fica o convite a partir das 8 horas da manhã do dia 28 de outubro. Está convidado, viu, Andrei? Se estiver tranquilo, sua presença sempre, quinzenalmente, também é muito bem-vinda. Um abraço, Obrigado, ótimo dia e até a próxima. Fiquem todos bem. Um abraço, obrigado.